Graças e paz a todos, uma boa noite, um bom dia, dependendo do momento, do horário que vocês ouvirem esta mensagem. Deus seja louvado por todas as coisas. Hoje vamos estar compartilhando, mais uma vez, da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, o alimento espiritual para todos aqueles que creem. E hoje vamos tratar um pouco acerca de um assunto e de uma atitude também difícil, mas extremamente necessária para o perfeito relacionamento com Deus e também com as pessoas. É acerca do perdão. Vamos tratar um pouco sobre este assunto e precisamos realmente parar um pouco para refletir acerca da necessidade fundamental, básica do perdão, da liberação do perdão, para que nós possamos ter, como já disse, um perfeito relacionamento com Deus e com os homens também. O nosso texto que nós vamos estar analisando está no livro de São Marcos, no capítulo 11, no verso 24 a 26. Antes de nós iniciarmos a leitura, falar um pouco do que aconteceu ali naquele momento. Jesus Cristo, ele saiu da cidade de Betânia, estava caminhando para Jerusalém com seus discípulos, e certamente uma grande multidão com ele, e se dirigia ao templo para ali ensinar. Quando Jesus chega no templo, antes de chegar no templo, Jesus ele sentiu fome, e aí depara com uma figueira, foi ver se lá tinha frutos, e não havia frutos na figueira, e Jesus amaldiçoa aquela figueira e segue o seu caminho. É claro que a intenção de Jesus era trazer um ensinamento para o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus, chegando no templo, não fica nada contente ao ver como as pessoas estavam irreverentemente se comportando no templo, na casa de Deus, a casa de oração. Jesus ali derruba a banca dos cambistas. Jesus, ele realmente demonstra que havia uma falta de respeito, de reverência, ao lugar sagrado. E Jesus, quando ele volta já do templo, os discípulos observam que a figueira havia se secado desde as raízes, e isso foi notório, a ponto de eles chamarem a atenção uns para com os outros. Daí Jesus, então, ele dá a instrução, o ensinamento acerca da fé, da oração e do perdão também. É este trecho que a gente vai fazer a leitura aqui agora, está em Marcos capítulo 11, a partir do verso 24, Jesus, ele diz: "Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E isto é justo." Jesus está ensinando que, para que nós possamos ter um perfeito relacionamento com Deus, não basta apenas orarmos. Precisamos orarmos e também, tanto quanto orarmos, antes já termos perdoados as pessoas que nos ofenderam. Não podemos ter no coração mágoas, não podemos ter no nosso coração ressentimentos, não podemos ter no nosso coração raiz de amargura, ódio e ira, nenhum tipo de sentimento que possa impedir a nossa comunhão com Deus. Então, para que o Senhor atenda às nossas orações, é fundamental que nós não tenhamos nada contra ninguém mesmo. Então, Jesus, ele deixou claro que a falta do perdão, a falta da liberação do perdão, ela impede o nosso relacionamento com Deus. E ninguém mais do que Deus quer que o homem tenha um total e perfeito relacionamento com Ele. E este desejo do Senhor é um resgate do que havia lá no Jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo, um perfeito relacionamento entre Deus e Adão. Então, em Jesus Cristo,
este relacionamento foi restaurado, mas nós precisamos que verdadeiramente o nosso coração esteja desejoso, sempre o coração desejoso de liberar o perdão para com todas as pessoas que nos ofenderam. O apóstolo Pedro, certa vez, em um certo relacionamento com o Senhor, Deus estava ensinando, Jesus estava ensinando algumas coisas para ele, e ele então, ele faz uma seguinte pergunta para o Senhor. Está lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 21 e 22, ele pergunta a Jesus: Senhor, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Imagine o semblante de Pedro quando ouviu isso do Senhor Jesus. Pedro foi ao ponto máximo. Aliás, Pedro, ele foi além do que se poderia imaginar na mente judaica. Por que que Pedro disse isto para Jesus? Na verdade, Pedro foi baseado na tradição judaica. Existem livros chamados, tem um Talmud, tem a Misná, que são livros da tradição judaica, onde eles escreveram, todo o comentário do Antigo Testamento, de como as leis deveriam ser praticadas. Então, nesses livros, eles dão lá os detalhes de cada sistema da lei, como ela deveria ser colocada na prática, nos seus mínimos detalhes. E uma dessas interpretações que os rabinos, eles deram para a questão do perdão, foi baseado no livro de Amós, no capítulo 2, verso 6. Lá em Amós, capítulo 2, verso 6, está escrito o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Também está escrito lá no livro de Jó, capítulo 33, verso 29, o seguinte: eis que tudo é obra de Deus, 2 e 3 vezes para o homem. Então, baseado nessa palavra no Antigo Testamento, os rabinos então estabeleceram o seguinte, escreveram no Talmud, dizendo o seguinte, que se o homem pecar uma vez, o perdoará. Se pecar a segunda vez, deverá ser perdoado. Na terceira vez, deverá ser perdoado. Na quarta vez, não precisa mais perdoar. Baseado nesse capítulo, nesses versículos, nesses livros que eu acabei de citar. Então, quando Pedro disse a Jesus: Senhor, até quando deverei perdoar meu irmão? Até 7. O que é que Pedro fez? Bom, se a tradição judaica, ela dizia que até 3 poderia perdoar, Pedro duplicou e acrescentou mais um. Então, Pedro, ele foi ao máximo, ele foi muito benevolente, mas Jesus mostrou para ele que aquela benevolência humana está muito aquém, está muito distante da graça de Deus. Então, Jesus disse: não digo até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, porque o perdão, a liberação do perdão, não está ligada a números matemáticos, e sim a atitude. É isto que Deus quer ensinar para nós. Então, a necessidade urgente e fundamental de nós, para termos um perfeito relacionamento com o Senhor, é de perdoar as pessoas que nos têm ofendido. A liberação do perdão não tem a ver com lembranças. Muitas pessoas dizem: eu perdoei, mas ainda fico me lembrando, ainda lembro, então eu acho que não perdoei. Algumas pessoas têm algumas dúvidas nesse assunto, quando se trata disso. A liberação do perdão, na verdade, ela está mais ligada, ou está totalmente ligada à questão dos sentimentos que brotam quando a pessoa lembra daquele fato, daquela coisa que fez com que a pessoa se aborrecesse naquele momento. A lembrança sempre vai existir, porque nós fomos criados por Deus com memória. Deus não apaga a nossa memória, A nossa memória vai continuar, mas o que
Deus, ele trata os sentimentos no nosso coração. Então, a ação do Espírito Santo de Deus não é para apagar aquilo que nós pensamos, porque a nossa vida, ela precisa das memórias, né? Precisa dos pensamentos, das coisas passadas, tudo isso constrói o ser humano. Então, mas o que Deus veio tratar foi justamente os sentimentos, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa. Isto que a ação do Espírito Santo de Deus é que nos faz entender que verdadeiramente perdoamos as pessoas. Quando nós lembramos do assunto, quando nós vemos a pessoa e os sentimentos não brotam mais no nosso coração, então verdadeiramente nós perdoamos aquela pessoa. No livro de Isaías 43, 25, Deus, ele mostra que ele é o padrão. Em Isaías 43, 25, Deus diz: eu sou o que apago as tuas transgressões por amor do meu nome, e dos seus pecados não lembro mais. Então Deus é o padrão. Em Cristo Jesus, Deus, ele vem também para ensinar os seus discípulos. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 13. Então assim diz o Senhor na sua palavra. 3:13. E suportando-vos uns aos outros, está falando de relacionamento, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, pessoalidade, assim como Cristo, olha o exemplo, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós devemos perdoar as pessoas. Como é que eu vou perdoar? É fácil, não é difícil. É difícil, mas é possível. Como? Olhando para Cristo Jesus e olhando para nós também, porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus, e isso nós cremos, nós gostamos, foi maravilhoso isso, né? O Senhor nos alcançou, recebemos de Deus gratuitamente o perdão. Então Deus disse que assim como você foi perdoado, da mesma forma libere o perdão também para as pessoas. Quando nós não liberamos o perdão, nós estamos espiritualmente presos, estamos numa prisão espiritual. Em Lucas capítulo 6, no verso 37, Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Ou seja, enquanto não houver a liberação do perdão, nós estamos espiritualmente travados, presos, sem relacionamento com Deus, sem o perfeito relacionamento com o Senhor. E o Senhor, ele ensina também lá em 1 João capítulo 1, verso 9, ele disse: dissermos que não temos pecado, mentimos para nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos irmãos, queridas visitantes, todos quantos ouvem esta palavra, é necessário, é extremamente necessário para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, para o relacionamento perfeito com as pessoas, para que nós estejamos diário e constantemente nos purificando os nossos corações, perdoando as pessoas, independente de quem seja ou o que elas fizeram conosco. Isto é uma ordenança de Deus para o nosso bom relacionamento. Então, que esta é a palavra do Senhor, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.